Em quinto ano, vídeo aula do dia 15 de setembro de 2020, matemática. Nós vamos estudar triângulos e quadriláteros. Primeiro nós vamos ver os triângulos. O que é o triângulo? É um polígono que tem 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos, ó. Só que o triângulo, ele se divide em 3 tipos: equilátero, isósceles e escaleno. Vamos ver cada um deles. O equilátero tem 3 lados com a mesma medida: lado A, B, BC, CA. São as 3 medidas iguais. O isósceles é diferente, tem 2 lados com a mesma medida, ó. O lado AC e o lado AB são iguais. Agora, ó, o lado CB é diferente. O escaleno tem 3 lados com medidas diferentes, ó. Nenhuma das medidas são iguais. Tá aí a diferença dos triângulos. Agora nós vamos estudar os triângulos de acordo com a medida dos ângulos. Eles têm uma classificação diferente. O triângulo equilátero, que tem medidas iguais, ó, a abertura do ângulo, ele é chamado de acutângulo. Agora, o escaleno, como ele tem 3 medidas diferentes, a abertura do ângulo dele é chamado de retângulo. O isósceles, que tem 2 medidas iguais, a abertura do ângulo, ele vai chamar obtusângulo. Daí, essa diferença de acordo com a medida dos ângulos. Leiam o livro com atenção. Agora vamos estudar os quadriláteros. Vamos lá. Lembrando que os quadriláteros são os polígonos de 4 lados, porém eles têm 4 lados, 4 ângulos, 4 vértices e 2 diagonais. Vamos ver aqui com mais clareza 2 tipos em especial desses quadriláteros. Um deles é o paralelogramo. Os paralelogramos são quadriláteros que têm 2 pares de lados paralelos. Quem lembra quando nós estudamos as linhas paralelas? Concorrentes. Então, vimos que para as linhas que são paralelas, elas estão sempre uma na mesma direção que a outra, porém elas não se encontram, elas não se cruzam. Vamos lá, aqui eu trouxe para você um exemplo de um paralelogramo. Esse paralelogramo tem 4 lados, tem 4 vértices, 2 diagonais, que são as linhas opostas, e tem também 4 ângulos. Para ser classificado como paralelogramo, ele precisa ter o quê? 2 pares de retas paralelas. Vamos ver? O lado AB é paralelo ao lado CD. Ou seja, esse lado é paralelo a esse. Já o lado AD é paralelo ao lado BC. Então, esse lado é paralelo a esse e esse lado é paralelo a esse. Então, aqui nós temos um exemplo de um paralelogramo. Uma curiosidade: os lados paralelos têm a mesma medida. Alguns paralelogramos são especiais. São eles: o retângulo, o quadrado, o losango. Os retângulos têm os 4 ângulos retos e 2 pares de lados com a mesma medida. Os 2 pares são esse com esse com esse. Já os quadrados, eles têm os 4 ângulos retos também, que nós podemos identificar aqui, ó, nas suas extremidades. E os 4 lados têm a mesma medida. E por fim, nós temos o losango, que tem os 4 lados com a mesma medida, que são esses aqui. Os 4 são iguais. Temos também o trapézio. Qual a diferença do trapézio para o paralelogramo? O trapézio é um quadrilátero que tem apenas um par de lados paralelos, diferente do paralelogramo, que tem 2 pares de lados. Vamos ver aqui.
Mais um exemplo de trapézio que como eu disse na definição, ele é diferente do paralelogramo e tem apenas um par de lados paralelos. O lado AB é paralelo ao lado CD. Então, o AB é paralelo ao lado CD. Ou seja, esse lado é paralelo a esse lado. E por quê? O lado AD não é paralelo ao lado BC, porque eles não estão na mesma posição. Se nós observarmos aqui e for continuar a nossa reta, eles vão se cruzar. Então, eles deixam de ser paralelos, por isso não são considerados paralelogramos, porque eles só têm apenas um par de lados paralelos, ok? Temos também alguns trapézios importantes. Quais são eles? O retângulo, o isósceles e o escaleno. Lembra bem a classificação dos triângulos. Vamos ver aqui quais são as diferenças entre cada um deles? O trapézio retângulo tem 2 ângulos retos, 2 lados. AB e CD são paralelos. Os 2 ângulos retos, lembra o ângulo reto, aquele que mede 90 graus e tem 2 pares de lados paralelos, AB, CD. O trapézio isósceles apresenta 2 medidas exatamente iguais. Nesse caso aqui, nós temos o GEH e o FG. Os lados F e GH são paralelos um ao outro. Eles é paralelo a esse, porém esses 2 lados aqui, eles têm a mesma medida, exatamente a mesma medida. Então, o que diferencia exatamente isso? Eles possuem 2 lados com a mesma medida e um par de lados paralelos. Esse é o trapézio isósceles. Já o trapézio escaleno é aquele que tem 4 lados com medidas totalmente diferentes. Então, hipoteticamente, posso dizer que aqui nós temos 3 centímetros, 4 centímetros, 7 centímetros, 5 centímetros. Então, nós temos 4 medidas diferentes, porém, os lados IJ e KL são paralelos. Como nós já vimos, esse lado é paralelo a esse, fazendo jus ao trapézio que possui apenas um par de lados paralelos. Então, nós vimos aí o quê? A nossa classificação dos quadriláteros. Estudamos um pouquinho dos mais importantes, que são os paralelogramos e os trapézios. Beijos e até a próxima videoaula.